Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Estamos iniciando aqui nossa live para falar um pouco sobre a diversidade lésbica. Boa noite para vocês que estão aí nos acompanhando. Meu nome é Eli Carvalho. Eu sou a idealizadora do perfil de Famílias Brasileiras Diversas. E estou aqui com a Margarete Hernandes, que é a presidente da Comissão de Direitos Homoafetivos e de Gênero da OAB de Santa Catarina. Não é isso, Margarete? Isso. E outras Boa coisas. noite. Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu estava ali, não estava ouvindo, estava sem áudio, disse, ué, será que tá? Aí agora não, tá tudo certo. Tá tudo certo. O pessoal tá ouvindo bem a gente? Confirmem aí, escrevam, por favor. Vocês estão conseguindo ouvir bem, nossa. Então, eu sou presidente da comissão daqui de Santa Catarina, né, de Direito Homoafetivo e Gênero, e sou também secretária adjunta da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Nacional também, Brasília, né? E militante e advogada lésbica e estamos aí na luta. Estamos na luta. Quero agradecer, né, você ter aceitado, ter um tempo na sua agenda para estar aqui com a gente, para nos compartilhar um pouco da sua história, da sua vivência, da sua luta. Estou aqui também para escutar e aprender muito. Você, para mim, também é uma referência de luta. Obrigada, na verdade, querida. Como mulher lésbica, estive muito tempo, apesar de com 19 anos ter tido minha primeira relação lésbica, eu tive muito tempo dentro de outras caixinhas, assim, da invisibilidade, né? E aí acho que com a maternidade foi que veio em mim essa necessidade da militância maior e de me mostrar e mostrar minha família para o mundo. Porque você tem um filho, aí você não tem mais como... Meu filho me faz visível em todos os lugares. Ontem a gente saiu e ele abordou um cara na rua e falou, oh, essa é minha mãe e essa é minha mami. Aí o cara ficou assim, o cara era americano, não sabia muito bem como responder a ele, ficou sem entender. Eu falei, não, ele tá lhe falando que ele tem duas mães. Aí ele fez, e o pai? Olhou pro Heitor, de 3 anos, perguntou, e o pai? Aí o Heitor falou, não. Aí o Heitor deu uma misturada no espanhol com o português, falou, não, ai, pai, essa é minha família. Achei a coisa mais linda, sabe, assim, as crianças... então eu tenho que militar por ele, pela gente, pelas pessoas que vão vir, né? Então, é isso. Acho que eu já comecei falando muito agora. Não, imagina! Mas eu acho que é isso, a gente tem que falar, né? Eu sou, né? Eu sou de uma outra geração e a minha geração era uma geração de que as lésbicas elas não assumiam a sua homossexualidade, né? As lésbicas não falavam nada, era escondido da família, escondido do trabalho, e então elas diziam, né? Eu também dizia, eu tenho uma amiga, e aí ficava nessa coisa de amiga, né? Às vezes aí aquela amiga ia embora, aí aparecia outra amiga, e assim. Já tá com outra amiga. Já tá com outra amiga, agora ela fica muito tempo com aquela amiga, depois muda, fica outra, e assim. Mas assim, era dessa forma, né? Os homens também se relacionavam dessa forma, era igual, né? E era muito difícil ver relacionamento entre homens, era mais fácil ver entre as mulheres. As mulheres sempre foram mais passionais, mais para casar, né? Tem aquela piadinha, né, Ellen? Qual é o segundo dia, né, do casal lésbico, o segundo encontro é o caminhão de mudança, né? E o dos homens, não tem dos homens, não tem. Porque isso é uma cultura que ela tem um pouco de verossemelhança, né? Mas tem mudado bastante isso. Eu vejo essa geração jovenzinha de 20 anos aí, já tendo outro tipo de relação, apesar de serem mais volúveis, mas eles eles namoram, né? Eles ficam ao menos algum tempo, né? Naquela nossa época, na época dos anos 80, anos 90, era muito complicado, era muito mais difícil, tinha muito preconceito em tudo, né? No meu ambiente de trabalho, na época eu era agente de banco, eu fui a primeira gerente mulher administrativa do meu banco aqui na cidade. Então, sim, eu vinha para aquelas reuniões, só aquela macharada, aquele monte de homem, né, e eu lá no meio, né? Então eles não vinham conversar comigo, conversa sobre negócios, Não, a conversa era já meio querendo dar uma cantada, uma sede, porque então assim, o homem via a mulher, né? Via, não, ainda vê, né?
não são todos, obviamente, mas muitos ainda veem a mulher como objeto de desejo, né? Objetificam mesmo, né? Não veem a mulher como um ser pensante intelectualmente, tanto quanto eles, ou mais do que eles, enfim. Sim. Então, eu tinha dois preconceitos, ser mulher e ser lésbica, né? E acho que ainda tem, a gente ainda tem esse preconceito. Então, eu acho que hoje é muito importante, Ellen, como tu falou, a gente assumir isso, essa condição. Eu disse isso aqui nas minhas redes, né? E é importante que a gente fale, sou sapatão mesmo, sou lésbica, entendeu? Ressignificar os termos, né? Entendeu? A gente tinha muito essa vergonha e até um preconceito com a palavra lésbica, que é uma palavra bonita. Então acontece de muitas mulheres falarem, eu sou gay. Na minha época eu falava, eu sou gay. E aí eu só parei para refletir sobre isso um tempo depois. Não sou gay, eu sou lésbica. E a invisibilidade que isso causa. Como a gente se coloca, se bem o termo gay ele pode ser usado tanto para homem como para mulher, a gente está invisível. O L existe, o L está lá. Desde a época, o GLS estava lá. E aí, algumas mulheres usarem isso. Eu sou gay. Tem também isso de uma cultura, de uma lesbofobia estrutural por trás, né? Que às vezes você vai reproduzindo. Claro, porque nós todas somos atravessadas pelo machismo, não tem como. A gente passa por ele, tá aqui estruturar, é o machismo estrutural mesmo, que a gente, dentro de nós, o próprio movimento tem diversos preconceitos, os gays com as trans com gays, e gays com as lésbicas. Na minha época, em que nós íamos pra balada, né, os donos da noite eram gays, eram homens gays. E eles não gostavam de nós nas boates, eles não queriam, eles queriam só que fossem homens. Aqui em Florianópolis, eles não gostavam das lésbicas, eles não queriam. Então já tinha preconceito do próprio homem gay contra a lésbica. Dentro do próprio grupo, acontece, infelizmente, ainda muita segregação, assim, dentro da própria sigla. E eu acho que é muito importante que tenha uma militância que seja para todos, né? Porque às vezes fala... Mas é óbvio. E eu acho assim, as pessoas não binárias, as pessoas trans, sofrem muito. A gente, assim, dentro de todo o preconceito que a gente sofre, nos sentimos ainda privilegiados pela luta deles. Então, acho que eu tive uma oportunidade muito boa, que foi abrir esse canal, né? E me chegaram histórias muito bonitas e que tá me servindo muito pro meu crescimento, assim, pra minha desconstrução de algumas coisas também, sabe? Eu queria começar no comecinho te perguntando, que eu tenho várias curiosidades. Manda. Queria começar... Você contasse um pouco da sua história, como foi o teu processo de se reconhecer como uma mulher lésbica? Você acha que veio desde a infância? Conta um pouco da sua história pra gente. Tu quer saber mesmo? Quero. O que você quiser contar. Não, imagina! Não tem problema nenhum. Mas então, só para terminar o que eu estava falando, hoje, por exemplo... Eu, dentro da OAB, graças a Deus, ganhei um respeito muito grande lá, e as pessoas me respeitam demais, e eu vou para os eventos deles. Tipo, eu fui para um evento da Comissão da Mulher Advogada, só tinha todas as presidentes de comissões do estado inteiro, todas da Mulher Advogada, aquela mulherada inteira. Aí a presidente do estadual, como eu também sou presidente estadual, né, me chamou para compor uma mesa e tal, e deu para mim fazer uma fala. Eu falei, pois eu sou lésbica. Aí eu vi assim que algumas pessoas que davam uma né? Não precisava ela falar, né? Por que ela falou, né? Aí eu disse, gente, é um ato político hoje eu dizer que eu sou lésbica. É um ato político eu assumir. Porque se eu não assumir, eu não vou dar visibilidade às lésbicas que têm diversos problemas, entendeu? Que a gente depois pode até conversar. Eu vou voltar para tua pergunta. Bem, eu acho que eu nasci lésbica, eu não acho que eu me tornei lésbica, eu nasci lésbica, desde criança eu tinha hábitos distintos do padrão das meninas, né? E aí eu já gostava das minhas amiguinhas, né? A professora, mas eu não via isso como uma coisa, com a conotação sexual, eu não tinha desejo ainda, porque claro, a minha geração, não é essa geração hoje que com 14 anos já estão transando, né, já estão tendo relação sexual, eu fui ter relação sexual com 19 anos, né, e mesmo assim achei que era super precoce naquela época,
Porque, claro, as nossas gerações são diferentes, então hoje, uma mulher de 30 anos hoje, é uma mulher bem mais, tem muito mais conhecimento do que eu tinha lá com 30 anos, né? Então, enfim, e aí mas eu não entendia que isso era, bem, primeira coisa, eu nunca tinha ouvido falar em homossexualidade, em lésbicas, gays, né, nada, até travestis eu nunca tinha visto, no momento em que eu me entendi lésbica. Então, tu imagina, quando eu consumi, quando houve quando eu sucumbi, né, a uma relação com uma mulher, a primeira vez, para ela também era a primeira vez, ela era noiva de um cara que trabalhava comigo. E ela também sentiu atração por mim e eu por ela, e a gente nos beijamos. E quando nós nos beijamos, ela foi passar o final de semana na minha casa, e a gente ficou conversando, ouvindo música, e ela pegou, veio, e eu peguei, beijei, eu que tomei a iniciativa. E beijei, enterrei minha cabeça no travesseiro e falei, desculpa. Eu queria morrer, entendeu? Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Ela é noiva do meu amigo né, do trabalho. Eu tinha 19 anos. Eu nunca tinha tido relação sexual com ninguém, eu era virgem, né? Virgem. E ela pegou e disse assim, aí ela pegou, sentou, acendeu um cigarro, olhou pra mim e falou assim, tem certeza que tu queres que eu esqueça mesmo? Aí eu pensei, não. Daí pronto, foi o meu primeiro amor, né? O primeiro amor foi assim. E aí eu me entendi, mas eu lembro que após esse beijo com ela, eu tinha namoradinhos, sempre tive, desde os 14 anos eu tinha namoradinhos, mas nunca tinha tido relação sexual com eles. Eu achava eles sem graça, achava o homem sem graça, eu não gostava do jeito que beijava, aí eu não gostava do cheiro do corpo, eu não gostava de homem, né? Pronto, e não é uma questão, não era uma coisa, né, isso é uma coisa que eu sempre gostava de deixar claro, não tinha a ver com pênis, tinha a ver com o gênero, né, não tinha a ver com genitália, porque eu acho que você falar... beijado um cara pela primeira vez e a sensação de ter beijado uma mulher é como que dá um clique e você sente Nossa, meu Deus! Anos também, quando eu fiquei com a primeira... A primeira vez que o homem me beijou... Minha curiosidade lá. A primeira vez que o homem me beijou, eu tinha 14 anos. Eu saí enxugando a boca, que coisa nojenta! Quando eu beijei a primeira mulher, eu me apaixonei, meu Deus, era tudo de bom. Aí eu lembro que eu tinha um namoradinho, assim, meio sério, que ia em casa e tal, quando eu beijei essa moça, que foi a primeira mulher que eu me relacionei. Aí, no dia seguinte, eu fui me encontrar com meu namorado e eu queria transar com ele. Eu disse, meu Deus, eu sou normal, eu sou doente. Eu nunca tinha ouvido falar que existia relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Ellen, tu imagina isso? Uma pessoa e que nunca tinha ouvido falar nisso na vida. Aí eu queria, daí ele dizia assim pra mim, não, Florzinha, tu és virgem, eu não vou fazer isso contigo. Ele não quis. Perdeu a oportunidade, né? Porque daí, minha filha, na semana seguinte eu encontrei com ela. E aí foi aquela paixão, né? Ela se separou do noivo, ficou comigo e ficamos 2 anos e meio, quase 3 anos juntas. Foi o primeiro amor. Aí depois foi embora, né? Em relação, como naquela época, né, que foi seu primeiro amor, alguém sabia ou era um amor secreto? Não, era um amor secretíssimo. Primeiro com o noivo junto, né? O noivo junto, que coisa feia, né? Eu não acho isso lindo, mas naquela época nem... Imagina, né? Mas depois o noivo saiu, ficou só eu e ela, e a mãe dela não me suportava, e a minha tia que me criou também não suportava ela, sem saber, mas sabiam, né? Óbvio, mãe sabia, né? Mãe sempre sabe. Ninguém pensa que engana a mãe, porque a mãe sabe. Então a minha tia que me criou, que era minha mãe, também não gostava dela, a mãe dela não gostava de mim, e a gente se encontrava escondido, né? A gente não tinha, eu não morava sozinha, eu morava com a minha família, ela morava com a família dela, então era aquela coisa, namorar em carro, motel, e assim foi.
E a gente se gostou muito, muito. E nós terminamos porque ela disse para mim uma vez, eu nunca esqueci isso, não pensei que eu ia passar hoje aqui nessa live e contar isso, né? Mas já que tu queres saber, até é interessante para que a geração esteja escutando, a geração agora esteja ouvindo a minha experiência, o quanto é diferente de agora, né? O quanto as coisas eram difíceis para a gente. Ela olhou para mim e disse o seguinte: obrigada, querido, meu fã ali. Aí eu disse assim, ela disse assim para mim, ela me chamava de pequena, uma coisa carinhosa, e ela disse assim para mim: eu não vou ficar contigo, porque ela não terminou comigo, mas ela só disse para mim o seguinte: eu quero ter filhos, olha só, né? Naquela época, era só, o que era? Um relacionamento heterossexual somente, mais nada, né? Eu quero ter filhos, ela disse para mim, eu quero ter filhos, é meu sonho ter filhos, e eu quero casar, eu quero ter um documento, eu quero estar casada. E isso eu não podia dar para ela. Sim. Entendeu? Naquela época não. Naquela época. É interessante a gente ver as lutas, e que bom que você lutou. Olha, lutaram para que hoje a gente possa ter nossa... Agora, hoje eu lutei para que outras possam, né, vivenciar aquela relação que a gente... Nossa, tu imagina, a primeira mulher que a gente ama na vida, como o primeiro homem, seja lá o que for, o primeiro amor, é a coisa mais linda desse mundo. Não foi traumático para mim, apesar né, de como a coisa caminhou, eu sofri com isso, mas eu deixei ela ir, entendeu? Eu deixei ela ir, ela... disse pra mim que era hétero, que ela não gostava, ela era hétero, mas foi ela que me iniciou, né? Enfim, ela disse, sou hétero. De se entender numa época onde o machismo era ainda mais forte do que hoje. Então, assim, eu fico feliz, e isso eu vou te falar, eu vou te dizer uma coisa, Ellen. Eu estou muito feliz com a minha luta, porque a minha militância se iniciou em 2013, fortemente mesmo, a militância, né, dentro da OAB, começou dentro da OAB, enquanto advogado de comissão, e junto com a criação das comissões, né, eu entrei junto, a Berenice criou lá, a Maria Berenice Dias, lá em Brasília, e a gente começou a criar. Quando eu entrei, nós tínhamos aí 10, 15 comissões, hoje nós temos mais de 300 comissões no Brasil, que cuidam somente do segmento LGBT. E nós temos que dizer, não, sem querer puxar sardinha, como diz para o meu lado, ou para o lado dos advogados, mas hoje, né, o movimento LGBT tem que ter uma consciência. Eu vou falar isso no final depois. Nós precisamos ter legislador LGBT, porque nós não temos leis, nós temos jurisprudência somente, a gente tem decisão do STF. E se nós temos decisão do STF, é porque um advogado postulou. Né? Sim, eu estava conversando hoje com a minha irmã, prévia à live, né, sobre a questão da jurisprudência. Minha irmã está se formando em Direito, e aí ela falou para mim, inclusive, que é uma dúvida dela, ela pediu para, quando a gente tocasse nesse tema das leis e das jurisprudências, se você puder explicar para quem está na live, para as pessoas que vão assistir depois, explicar o que é uma jurisprudência, e como tipo, os direitos dos LGBTs, por não está na legislação, eles ficam vulneráveis à jurisprudência, que é o juiz que vai julgar, não é isso? Eu tenho uma tese. Tu queres continuar as tuas perguntas depois de falar mais no final? Porque eu quero falar sobre isso mesmo, porque isso é muito importante que os LGBTs saibam. Mas pode continuar no teu roteirinho, querida. Não quero te tirar do teu roteiro. Não, eu não tenho um roteiro muito elaborado, não. Daqui a pouco eu entro em outra pergunta. Pode falar essa questão da jurisprudência. Então, é o seguinte. Aqui, né, a doutora Renata Castilho, querida, amada, também presidente de comissão da OAB aqui em Santa Catarina, da violência doméstica, né, contra a mulher, ela é presidente de uma comissão muito importante, uma batalhadora guerreira. Renata, beijo. O que acontece? E nós começamos a assumir eu acho que o armário explodiu em 2011, quando o STF reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, como uma entidade familiar. Então ela reconheceu que pessoas do mesmo sexo, né, poderiam reconhecer a união estável e a sua conversão em casamento. Aí o CNJ emitiu em 2013, 2 anos depois, uma resolução, a resolução 175, em que ele autorizava, né, os cartórios extrajudiciais, todos os cartórios do Brasil, a celebrarem o casamento
entre pessoas do mesmo sexo. Então, há 7 anos, nós temos no Brasil o casamento entre pessoas do mesmo sexo através de jurisprudência, decisão do STF, que é a Suprema Corte. Tem validade? Tem, obviamente. É tanto que todo mundo está casando, tem certidão de casamento, e isso não vai mudar. Sim. Agora, nós precisamos colocar isso em lei, assim, no Código Civil, como nós temos todo relacionamento heterossexual, ele é positivado no nosso Código Civil brasileiro. Nós precisamos colocar o nosso lá. Até em igualdade de direitos, porque hoje em dia o casal casa igual um casal hétero, não tem diferença nenhuma, a celebração é igual, é tudo igual, né? Eu acho tão engraçado, né? As pessoas falam assim, né? Ai, vai ter beijo gay na novela, parece assim que o beijo gay é diferente do beijo hétero, né? Ai, casamento gay, casamento... Essa questão do beijo gay, na minha juventude, logo eu me descobri lésbica ainda na minha cidade do interior do Ceará, que é Juazeiro do Norte. Então o primeiro relacionamento que eu tive com a menina foi lá. Depois disso, pelo preconceito e tal, eu acabei indo morar em Recife com minha irmã, que tá aqui na live. E aí, quando chegou em Recife, era outro mundo, né? Capital, as pessoas cabeça mais aberta e tal. Mas aí, mesmo assim, naquela época, que foi o quê? 2004, 2005, tinha um bar no centro, chamado Mustang. E aí aconteceu uma cena de preconceito, porque tinham 2 meninas que fizeram carinho, eram namoradas, não sei se teve um beijo, e aí o gerente pediu para elas não fazerem aquilo ali. E aí elas começaram uma mobilização sobre isso, e aí se criou o dia do beijo, que era o dia, marcou um dia, 15 dias depois, para todas as pessoas que fossem LGBTQIA+, não, GLS na época, né, que era gay, lésbicas e simpatizantes, que fossem pro Mustang para se beijar. E aí teve isso. Aí coisa boa. Do Mustang virou o Mustang Gay. E é um gay que tá lá no centro de Recife. Que ainda? Tá lá ainda? Tá ainda lá? Ainda. Bora, partiu pro Mustang Gay lá pra beijar lá. Olha só, tu sabe que nós tivemos uma história igual aqui em Florianópolis, no Bob's. Sabe aquele sanduíche Bob's? A Bob's Hamburgueria? Não sei se tem aí na tua cidade. E aqui também aconteceu a mesma coisa, dois meninos se beijaram e eles também teve sendo de preconceito, aí foi um monte de gays para frente do Bob se beijar. Aí foi uma beijaçada, foi uma loucura, menina. E daí acabou que o Bob ficou um local meio que de encontro, de meeting gay, assim, sabe? O pessoal meio que apareceu. É uma hamburgueria, que é de dia, assim, não é nem nada noturno, é uma hamburgueria tipo McDonald's. Ótimo, né? Que a gente pode fazer isso hoje, né? Sim! Porque na época da ditadura, onde tinha muita violência, né? Na época da ditadura... Eu peguei a ditadura, eu peguei, enquanto mulher já gay, né? Enquanto mulher lésbica, eu peguei ditadura nos anos 80, né? Antes de 89, até 88. Eu peguei ditadura até 88, não, 87, foi. E assim, tinha censura. Eu lembro que eu ia para o cinema e aparecia, nunca esqueci, porque é o meu sobrenome, infelizmente. Tinha a tal da Solange Hernandes, quem é aqui da minha idade sabe. Solange Hernandes foi a censora da ditadura. Ela que ela emitia um certificado de censura dizendo que isso aqui é até 18, 16, ela era que dava censura e que cortava as cenas de filmes. E ela tinha o meu sobrenome, ai que vergonha, né? Mas infelizmente não é minha parente, nada, mas era Solange, nunca esqueci essa Solange Hernandes. Então era uma época em que tudo era muito velado, muito proibido. Nós aqui em Florianópolis, nós tínhamos um bar, o movimento gay mesmo iniciou em Florianópolis, no Bar do Roma, que era um restaurante que tinha aqui e que todo mundo se encontrava ali, no centrinho histórico da cidade. E a gente dizia que era o Baixo Leblon, né? Daqui, de Floripa. E então a gente se encontrava durante o dia, a gente não falava que ia no Roma. A gente dizia assim, vai na casa de chá hoje? Eu vou, não, dizer que era casa de chá. Olha só, nós nem falávamos o nome do local, porque se falasse Roma, já olhava, já sabia que era viado ou sapatão. Era bem essa expressão, viado ou sapatão. Machorra, né? Chamava de machorra, de fanchona, de... viado, claro, boiola. Na minha infância, lembrei agora que me chamava muito na rua, porque eu gostava de brincadeira de menino, de macho e fêmea. Pois é, essas coisas. Gente, o povo é muito ruim.
São péssimos. Mas então, falando lá da jurisprudência, né? Então, a partir de 2011, a gente sedimentou o casamento gay. Em 2013, saiu isso através de resolução. Depois, em 2013, a Carmen Lúcia, ministra do STF, também decidiu a adoção. Casais homoafetivos podem adotar, sim. Né? Então, tem adoção, a papelada é igual, é tudo igual, não tem privilégio dos héteros, isso aí não se pode falar, porque é tudo igual. Então, nós tivemos casamento, adoção, tivemos aí alteração de registro civil, né? Sem laudo, sem nada, diretamente no cartório. Isso foi um grande avanço. Nem os Estados Unidos tem. Uma criança que falou aqui, o Gustavinho, que é uma criança trans. Ele falou, tô aqui com... que legal, Gustavo. Então, a alteração de registro civil sem laudo, né? Que foi uma decisão do STF. Inclusive, quem sustentou foi uma grande amiga minha, a primeira advogada mulher trans do Brasil que sustentou no STF, a doutora Gisele de Paraná, uma amigona que está sempre aqui eu convido ela direto aqui para vir em congresso aqui na OAB e fazer live comigo. Então nós tivemos isso. Depois tivemos o nome social em 2016, através do decreto federal, a Dilma era presidente ainda. Quando ela estava saindo, ela fez esse decreto do uso do nome social. Isso foi digamos que foi um progresso bastante, eu acho, né, de dignidade da pessoa humana, porque tu imagina uma travesti ou uma transexual num posto de saúde, aí tá lá Gilberto da Silva, aí ela já se entende como mulher há 500 anos, desde que, né, ela vamos supor que ela é Jeane, será o nome dela, e aí o médico chega, Gilberto, aí chega, levanta a travesti, né? Isso é para matar. Para matar, né? Então, graças a... Alguns casos também que eu já vi de relatos de mães, de crianças trans, que começam cedo a fazer o processo de alteração de nome, e aí tem uma aqui que ela é presidente hoje do Infâncias Livres aqui, eu moro na Argentina, né? E aí tem um caso que ela é bem militante, assim, e ela sofreu muito. Eu assisti uma entrevista dela dentro da empresa que eu trabalho, e eu me emocionei muito, que ela fala que quando a filha dela tinha 4 anos, passou mal e teve que ir no hospital, e a filha estava de vestido. E falaram que não ia atender porque no documento era o nome de um menino, então não podia. E um montão de preconceitos mais que ela sofreu, de falarem, você que queria ter tido uma menina, e de culpar a mãe, e todo um processo, né? Então é realmente muito importante que uma pessoa trans tenha os direitos. Nossa, a Argentina é super vanguardista, ela é bem na frente do Brasil. A Argentina já podia alterar o registro civil no cartório, sem precisar, inclusive, ter aparência do outro gênero, né? Então, aqui no Brasil agora também é assim, né? Você não precisa se hormonizar, nem fazer cirurgia de redesignação sexual para alterar o gênero e o nome, né, no cartório. Então, isso foi um grande avanço. Para mim, foi um dos maiores avanços que nós tivemos, o casamento e a alteração do registro civil. Aí tivemos aí a criminalização da homotransfobia, que eu tive a honra de estar presente no dia em que nós conseguimos os 6 votos. Eu estava lá no STF, eu tenho um vídeo meu saindo assim, cheio de gente, eu falando no celular, bem maluca. Estava com o Paulo, né, o Paulo Iotti, que é o autor da ação, que é o advogado autor, né, da ação, e com a turma, né, com a Raquel Castro, que é presidente da nossa Comissão Federal, né, e mais outros, o Tony Reis, enfim, bastante gente da militância que estava presente lá. E foi um dia de muita alegria, que eu me senti honrada. Fazendo um dia histórico, eu estava lá, então foi histórico para mim, isso eu nunca vou esquecer. E a gente lutou por isso, né? Isso que a gente lutou, trabalhou e, graças a Deus, conseguimos a criminalização ainda meio assim, né? Porque tu sabe que a criminalização também, isso é uma coisa que tem que ficar claro. A criminalização da homotransfobia equiparada às práticas de racismo, você tem que... E essa decisão é até o legislativo criar esse tipo penal, né? O legislativo não criou. Então é na omissão do legislativo, o STF foi obrigado a se manifestar, porque tinha um PL de 2001 engavetado lá para criminalizar. Então, foi ingressado com mandado de injunção, né, e com uma ação de obrigação de fazer, para que o legislativo legislasse, entende?
Então o STF decidiu assim, ó, enquanto vocês não legislarem, vai ser equiparado à lei do racismo. Pronto. Ponto. Sim. Artigo 20 da lei 7.716/89. Vai ser isso aí. A hora que o legislativo criar uma lei de criminalização, aí essa decisão cai por terra, né? Mas enquanto isso, nós temos a criminalização. Tivemos a doação de sangue, agora recentemente, né? A doação de sangue foi uma outra grande vitória, né? Gay não podia doar sangue, porque na verdade é HSHs, né? Eu digo que são HSHs, homens que se relacionam com homens, né? É pênis com pênis, porque a travesti também não podia, né? Porque tinha pênis, entende? Que se relacionam com o homem. Então, homens com homens também não podiam, né? Nos últimos 12 meses, então óbvio que não tem ninguém no celibato, né? Ninguém tá sem se relacionar. Então conseguimos também, e olha que essa da doação, o STF decidiu, e a Anvisa e o Ministério da Saúde resistiram. Nós tivemos, nós, enquanto OAB aqui em Santa Catarina, na minha comissão, eu falei com o meu presidente, nós mandamos um ofício para que a Anvisa cumprisse a decisão do STF, porque eles não queriam cumprir. Né? E aí a OAB Nacional também, do qual eu faço parte, também até foi o mesmo ofício, eu já aproveitei, mandamos lá para o Brasil também, e aí o Ministério da Saúde mandou, graças a Deus. Então olha quanta coisa, né, mas não ela estuda aí para chegar nisso, não é fácil, né, porque tem toda uma advocacy, tem toda uma, né, uma política. É muito importante ver toda essa evolução, que às vezes a gente pensa que estamos estancados, né, que as coisas poderiam melhorar, mas a gente já melhorou, os passos são... Nossa! Muito, então é muito interessante poder ver sua história de luta, e você tenha compartilhado essa experiência do seu primeiro amor, falar, não, eu vou querer ter filho, que me emocionou e que me dá um sentimento de gratidão muito forte por você e por tantas outras que lutaram para que hoje eu possa ter minha família. Porque esse sempre foi um desejo muito grande para mim. Então, quando eu me descobri como lésbica, pra você ter ideia, eu com 13 anos, eu fui para a porta de um hospital, porque eu sabia que tinha uma mulher que ia dar o bebê para adoção, e fiquei pedindo... 13 não, tinha 11 anos. E fiquei pedindo ao guarda, falando, tem um bebê, não sei o quê, que eu queria criança. Eu sempre tive esse lado maternal muito forte. Então, isso foi com 11, minha irmã teve um filho, e aí esse meu sobrinho hoje mora comigo, que é com o meu sobrinho filho, que eu ajudei a cuidar e a criar. Hoje ele está aqui em Buenos Aires conosco. E eu sempre tive esse lado maternal muito forte. Então, quando eu me descobri lésbica, foi uma questão para mim isso. E agora? Como é que eu vou fazer? Mas eu posso adotar. Aí até minha mãe falou para mim, você sempre quis ter filho, como você vai fazer? Você vai adotar? Eu falei, Enfim, acabou que era minha ideia adotar, a vida me trouxe para aqui, e aí aqui existe a lei de fertilidade, não sei se você sabia disso, aqui na Argentina a gente tem o tratamento totalmente coberto pelo plano de saúde. Nossa, que maravilha! E aí, eu fico pensando, se eu morasse no Brasil, eu tive um diagnóstico de falha ovárica, eu não tinha óvulos. Então, para eu fazer um tratamento de fertilidade, eu não ia conseguir com a minha realidade financeira, porque é um tratamento caro. Inseminação artificial é mais barato. A fertilização in vitro já é mais cara, né? Então, qual seria a minha possibilidade? A adoção, que sempre foi a vontade. Talvez eu tivesse adotado se eu estivesse no Brasil. Aí, quando eu cheguei aqui, eu quis adotar, só que o processo para adotar aqui, quando você é estrangeiro, demora mais. Aí eu descobri que tinha lei de fertilidade, e a gente foi por esse caminho, participando de uma ONG, e tivemos o tratamento coberto. E aí, hoje a gente tem o Heitor. Mas, assim, outra questão que eu acho interessante, depois eu queria conversar contigo, não para essa live, porque não é o tema, é essa questão da acessibilidade a tratamentos de fertilidades no Brasil. Porque é tão caro. E as pessoas que não têm essa grana, às vezes não podem ter família. A pessoa fala, mas adota. Mas também não é tão simples adotar, tem todo o tempo de fila. E às vezes a pessoa tem a vontade de gerar. 5 anos, são uns 5. A adoção demora de 3 a 5 anos. Não ocorre antes disso. De 3 a 5 anos. Isso para qualquer um, né? Não é tão simples assim. Aí vai a criança para a família, vai o período de adaptação, né? É meio complicadinho. É maravilhoso. Eu já conheço relatos de adoção que andaram mais rápido, mas depende do perfil da criança e tudo mais, né? Mas assim, quando tu falou agora, eu também, quando estava te contando, foi tão engraçado. Quando eu fui te contar a minha história, eu também me emocionei, porque eu fiquei pensando, né? Se naquela época eu iria imaginar, né, que eu estaria envolvida, naquela época,
né, nessa Você luta. fez possível muitas outras famílias terem, de 2 mulheres e de 2 homens, enfim, terem seus filhos, né? Né? Toda essa história de luta. Mas Sim, muita valeu, tá? gratidão. Valeu. Então, por isso que eu quero alertar aqui todo mundo que isso é importante, gente. A gente tem que colocar nós lá dentro, né? Porque senão nós não vamos mudar isso nunca. Nós temos um Congresso extremamente conservador, né? Que a pauta de costumes simplesmente eles não vai para frente, não vai, entende? Agora, a única coisa boa é saber o seguinte, que também quem trava a nossa pauta de costumes, que é a bancada evangélica e católica, também não consegue aprovar deles. Então, Sim. porque a deles é tão... A deles quer trazer a lei mosaica 3.000 anos antes de Cristo, né, para cá, então fica complicado. Mas, sem nada, olha, sem crítica à religião, porque eu até sou cristã e né, a gente não está criticando aqui, mas vamos falar que quem está no Congresso é assim, né? Infelizmente. Pode Sim. ser que quem esteja no... Entrando no tema da religião, uma pergunta que eu queria te fazer. Assim, como você acredita que esse fanatismo religioso, ele acaba interferindo muito nos avanços da conquista dos direitos das pessoas LGBTQIA+, né? Simplesmente são eles. A gente acha que mas nós estamos no século XXI, as coisas estão mudando, mas tem muita coisa que é embarreirada pelo fanatismo religioso, assim. Eu vou te falar o seguinte, qual é a tese, né? Essa aí eu gosto muito do Dimitri Salles, o Dimitri, meu amigo, meu colega de comissão da Federal, ele é meu colega da Comissão Federal e um amigão, ele é presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, advogado também, né, e da nossa Comissão Federal da Diversidade Sexual e Gênero, gay também. O Dimitri, ele tem uma palestra maravilhosa, né, ele tem uma fala linda e que ele diz o seguinte, o porquê que, né, qual é o problema, qual é o entrave aí, na verdade, o que está de pano de fundo desse travamento da pauta de costumes com relação aos LGBTs? Né? Será que é só porque será que todo mundo realmente ali, aqueles religiosos fundamentalistas, será que eles são tão cegos assim e é realmente a Bíblia que está aqui por debaixo disso tudo? Será que é? Sim. Então, o que acontece? O que acontece, o Dimitri fala isso belamente, muito melhor do que eu vou falar aqui em pouco, numa frase só eu vou dizer, o que ele fala durante 2 horas, quase 1h30, maravilhosamente bem. O que acontece é que os LGBTs, eles transgridem norma. Né? Eles transgridem a norma. Quem transgride norma, transgride qualquer coisa. Quem transgride o próprio corpo, transgride qualquer coisa. Eles querem nós subservientes, eles querem manipular. O povo tem que ser manipulado, o povo tem que fazer bastante filho para ter miséria, pobreza e para sustentar eles. É essa a realidade, é isso que está por detrás desse discurso hipócrita de que o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem, ou melhor, vagina para pênis e pênis para vagina, porque se eles entendessem que o homem é o homem trans também, estava tudo certo, mas não, é pênis e vagina, entendeu? Então, sabe, e uma questão, desculpa. Não? Continua. Depois eu... Entendeu, Eli? É uma hipocrisia, porque porque o homem foi feito para mulher, é mulher por homem, eu tenho vontade de, quando eu disse, falei assim, é isso aí, homem trans, mulher trans. Não é assim. Então fale o que vocês estão falando. Vocês têm que ir para a faculdade, estudar e saber que a academia já decidiu que nem todo mundo que tem pênis é homem, nem todo mundo que tem vagina é mulher. Porque gênero é uma construção social, gente. Ninguém nasce homem nem mulher. A gente se torna isso de alguma forma, por natureza. Isso aí é um segredo tão intrínseco do ser humano. Por exemplo, eu poderia me achar não binário, de repente. Por que eu não me acho nem macho nem fêmea? Mas também, sabe o que mais? Isso não está me incomodando. Eu acabei gostando da mulher que eu me transformei, desse jeito que eu sou. Eu nunca me senti tão livre. Eu acho que nós vivemos a revolução, a grande revolução social, a grande transformação em que nós somos quem nós somos. Sim.
E aí, por isso que todo mundo cataloga, né? Ah, tem não sei o quê. Eu não catalogo nada. O meu gênero é Margarete Hernandes. Sim. E desculpa a expressão, fuck them. Entendeu? O meu gênero é Margarete Hernandes. Agora, eu gosto de mulher, então eu sou lésbica, pronto. Eu não sou bi, né? Eu sou lésbica. Eu tive relacionamentos sexuais com os homens para experimentar a relação sexual, para ver, vou lá ver, eu não vou dizer que eu não gosto, que acho que é timor, né? Vou ver qual que é. Não, tudo bem, até que sexualmente não tem problema nenhum, até que é divertido, mas eu não gosto deles, né? A minha vontade era quando terminar, sair correndo por uma porta e nunca mais aparecer ali. Aquele homem peludo, aquela coisa do meu lado, que não gosto, né? Então, assim, é uma questão de gosto, né? Gosto não se discute, se educa, né? Então, tá, Eli, vai lá que senão eu falo muito. Não, segue tu aí. Tô adorando te ouvir. Não, eu tô falando essa questão entrando agora um pouco nessa questão das mulheres, da voz das mulheres. A gente às vezes não sabe o poder que a gente tem se a gente se permitir falar. Conversando hoje com minha irmã, que ela tá aqui rindo na live, maravilhosa. Essa minha irmã me ajuda muito em tudo, tá me ajudando muito na página. E a gente tava hoje fazendo uma reflexão e aí ela trouxe para mim, porque ela é inteligentíssima, ela tá se formando em Direito agora e ela sempre me ajuda e ajuda todo mundo que precisa. E quando eu falo, Sandra, vamos fazer uma live, você aqui, ela fala, eu sou tímida, é minha personalidade. E a gente começou a refletir nisso, ela falou para mim, eu acredito que isso é uma memória dos ancestrais, das mulheres terem sido tão caladas, mas a gente não tem essa coragem de falar, porque acha que não vai ser ouvida. E às vezes quando a gente faz uma fala e depois da nossa fala vem um homem falar, ele fala, o que ela quis dizer foi como se ele precisasse falar no público o que a gente falou. Como que a voz da mulher, ela tem sido muito invalidada, né? Ela não é ouvida e por isso essa questão da visibilidade é muito importante. E a gente tem um dia de visibilidade lésbica também é muito importante. E que a gente não tenha medo de falar, sabe? A gente fala... Antes os casais diziam, é minha amiga. Antes, mas existe muito hoje em dia ainda. Casais de duas mulheres que se referem uma a outra como amiga. E que vivem com esse medo ainda, né? Dentro desse armário. Não, as minhas amigas estão no armário ainda. As amigas da minha idade. Aí elas às vezes dizem, Margarete, nós estamos assim, né? Depravado. Tudo bem ser, mas precisa falar, né? Tipo, lésbica. Primeiro que essa palavra lésbica elas detestavam. Eu também não gostava. Mas assim, eu não gostava, porque eu não gostava era uma questão de como soava nos meus ouvidos, não por mais nada. É do que está atrás, na verdade, né? Do preconceito que é transmitido para a gente através da palavra. E ela detestava essa palavra. Eu não sou lésbica. Tem amiga minha até hoje, sapatão, que diz que é bissexual. Eu falei, que bissexual, guria? Tu transaste uma vez com homem na vida e tu é bissexual? Que bíblia? Tu é bilésbica, tu é bivolt, tu é bicicleta, bicicleta, bivolt. Tu é bipolar. É igual a Ana Carolina. A Ana Carolina, que se me permite, né, com todo respeito, dizer que é bissexual. Quando que a Ana Carolina? Nunca vi. Bem, só se ela só tem relacionamentos secretos com homens, porque, né, inclusive ela pegadora pra caramba de mulher, pegadora, mas enfim, ao menos era, né, você ainda tá pegando. Mas enfim, então assim, as pessoas têm medo, né, os artistas principalmente de se queimarem. Então o que eu tô achando bacana é que agora todo mundo tá assumindo, a Nanda Costa com a Lanlan, a Bruna Lismayer, e um monte de outras mulheres maravilhosas que eu não tô lembrando dos nomes aqui. Todo mundo assumindo, é isso aí, pessoal. Vamos parar com essa palhaçada aí. É muito importante, porque quando você se assume, você inspira também outras pessoas a sair daquilo. E é muito ruim você esconder quem você é, né? Eu lembro assim, já agora, recentemente, quando eu morei no Rio em 2014, eu cheguei a trabalhar em um lugar que as pessoas eram muito homofóbicas. E eu só consegui ficar lá um mês, porque eu não me sentia à vontade para ser quem eu era, nem para falar. E é muito ruim essa sensação de você não poder, sabe? Porque antes disso, tipo, o meu primeiro trabalho, que foi em Recife e tal, todo mundo sabia, sabe? Todo mundo sabia, a minha namorada na época frequentava o local que eu trabalhava, e todo mundo do meu trabalho sabia e era tranquilo.
Mas nesse lugar específico que eu trabalhei no Rio, e foi uma sensação muito ruim. Eu não consigo me imaginar, porque, tipo, logo que eu fiquei com a mulher aos 19, minha irmã descobriu, e aí falou pra família, não sei o quê, eu não tive a oportunidade de ter que falar pra ninguém, porque fizeram o trabalho por mim, né? Então eu sempre fui muito livre, assim, da minha família saber, de eu não me importar que as pessoas saibam, sabe? Então eu não consigo me imaginar em outra situação, tipo, tendo que viver de uma forma... Aí aconteceu com minha esposa, quando a gente começou a namorar e tal, que eu fui a primeira mulher dela, e aí ela não queria que eu falasse pra ninguém. E a gente ficou, eu consegui ficar de 2011, quando a gente começou, até 2013, sendo meio que secreto, assim. Aí eu falei, não quero mais. Aí terminei. Aí, isso a gente aqui na Argentina, eu falei, não quero mais, não dá pra mim, nunca fui de me esconder, não vou me esconder agora. Se você não tá resolvida, se resolva. Ou se você acha que é hétero, foi só comigo, vai viver tua heterossexualidade lá bem longe. E aí ela voltou pro Rio, e aí ela achava que ela ia esquecer fácil, mas não esqueceu, enfim. A gente acabou voltando, porque ela me ligou e falou, vamos voltar, porque eu vou assumir e a gente vai ter filho. Eu falei, vai ter filho, então a gente volta. Com essa promessa, quero. E aí estamos aí. Mas depois deve ser muito ruim para quem ainda tá dentro de armário. Né? Eu tive muitas mulheres que não queriam que ninguém soubesse, muitas lovers. Elas não queriam, tinha que ser só lover. Elas gostavam. Então, assim, eu acho que todo mundo, eu acho até que no fundo, sabe, de forma empírica, e claro, se eu for, tu vai ver Simone de Beauvoir, tu vai ler as feministas, tu vai Foucault, eu acho que todo mundo é um pouco bissexual, mas eu acho que tem uma preferência ali, sabe? Eu acho que tu pode ser bissexual, tu tem capacidade para isso. É uma questão de se permitir ou não. Tem gente que fala assim, não, aquela mulher de jeito nenhum. Eu disse, olha, para mim não tem mulher de jeito nenhum. Nunca teve para mim mulher de jeito nenhum. O que tem, assim, é mais difícil, né? Elas têm que estar apaixonadas para ceder. E aí se apaixonou, querida, um abraço para tia Chica, porque acabou. E olha, tem uma frase, eu ao menos, de toda a minha vida, quando eu ia às vezes dar uma seriada numa gatinha, e tal, quando eu era nova, que eu era terrível. Hoje agora tô quase aposentando já. Mas quando eu era mais nova, não, eu não tô morta, mas assim, tô mais calma, né? Mas quando eu era muito novinha, 20 anos aí começava a conversar, e naquela época era difícil de encontrar lésbica. Tu tinhas um grupo, aí todo mundo acabava se pegando, né? Era um tal de um ficava com a outra. Era um balde de siri, né? Tu pegava um siri e vinha um monte agarrado, assim. Não sei se você viu, acho que toda lésbica viu. Pelo menos. O Dele ouve. Lá da Alice que vai fazer. Isso! É bem aquilo ali, cara. Bem, que ficou com a Maria, que ficou. E aí, quando tu vê, tu tá naquele balde, eu digo que é balde de siri, porque tu pega um siri, vem todo um monte de siri agarrado, né? Então. Você fica por as outras, né? Beijo uma boca, tá beijando. Entendeu? Então, assim, aí eu lembro que aí eu chegava, e aí eu ia às vezes assediar uma hétero, né? Porque não tinha muita oferta. E na verdade, eu não gostava muito daquelas que tinham ali no meio. Essa, eu sempre era uma mulher um pouco à frente do meu tempo, assim. Eu achava que eu podia ousar e falar com a mulher hétero mesmo. E eu também acabava namorando sempre mulheres de outras, de São Paulo, de fora. Nunca eram muitas daqui. Eu tinha algumas coisas meio... E eu sempre era mais saidinha, entendeu? Todo mundo... E até hoje, da minha turma, eu sou a mais assumida de todas elas, da minha geração. Aí elas diziam assim pra mim, Margareta, nem adianta, porque eu gosto de um pênis, né? Aí eu dizia assim, tudo bem, a gente pode comprar, tu escolhe o tamanho, como é que tu quer. Aqui você ainda pode escolher, né? Você pode chegar e não é? Eu falei, não, elas achavam que eu me sabe? Não, agora eu vou acabar com ela. Não, Margareta, eu gosto disso. Não tem problema, a gente vai lá e compra, escolhe o tamanho que tu quiser. Aí elas pensavam aí eu sempre dizia assim, tu quer ver como uma mulher vai acabar cedendo contigo? É quando ela diz isso pra ti. Porque quando a mulher, ela tá segura de si, que ela não quer mesmo se relacionar com a mulher, ela não fala isso pra ti. Ela é mais educadinha, ela brinca, ela ri, imagina, ela não liga. Mas quando ela faz questão de te dizer que ela gosta de homem, pode abrir o sinal amarelo que vai ficar verde já. Vai ficar verde.
Eu nunca tive tanta paciência, assim, acho que eu só não, tive uma namorada, que eu fui a primeira, que eu era mais nova, e depois Renata. O resto que eu peguei já estavam Ah, experientes. minha filha, mas olha, a tua idade era minha, na minha época era difícil, guria. Não era muito fácil, não. Tinha que indicar mesmo, né? Pô, eu queria ter 20 anos agora, cara. Pô, imagina poder namorar, poder namorar, poder casar, ter filhos. Tu sabe que o meu último relacionamento que eu tive agora, era uma mulher que tinha 3 filhos, né? Hétero, que tinha 3 filhos. E eu simplesmente era louca pelo pequeno. Ele tinha quase 3 anos e quando a gente separou, ele estava com quase 7. Quase morri, até hoje ela não deixa eu ver o guri, nada. Então, assim, eu amo a criança, mas também não quero mais, assim, agora eu já disse que os meus filhos serão o povo todo, sabe? Porque eu já abri mão, porque a maternidade eu acho que ela está intrínseca ali na mulher, né? Então a gente curte muito, e uma criança é uma luz dentro de uma casa, uma criança é a coisa mais querida desse mundo, mais amada aí. E esse menino, Nosso ele filho era... é seu pela sua luta, né? Você tem muitos filhos. Eu já olhei a minha fotinha, viu? Já fiquei gamadinha nele. Disse, ai, que bonitinho. Mas então eu acho que essa luta de vocês também, das famílias, é incrível. Aqui tem a Juliana, né, que eu faço parte ali do grupo, a Juliana Andrade, das famílias da diversidade aqui. E foi o encontro delas num piquenique, foi antes da pandemia, né? E também tem uma luta muito bacana. Mas é isso. A Ju, que é a mamãe do JP, né? Isso. Sim, também conheço, a gente se fala. Ela, o Ale, foi o Ale que me passou teu contato, que também está aqui na live, de famílias. Eu acho que está perto de terminar, infelizmente, nosso horário. Eu adorei, foi muito bom. Eu já sabia, minhas expectativas já estavam altas, que eu não precisava de roteiro nem nada. Eu já assisti outras lives suas, então já sabia que ia ser maravilhoso e divertido. Essa questão você falou quando você chegava para a mulher que ela falava, mas eu gosto de homem, eu gosto de, né? De pito. Do cara, gosto de... Aí, eu estava fazendo essa reflexão hoje também, como o preconceito em relação às pessoas, às mulheres lésbicas, vem muito nessa sentido de como vocês transam. Acho que quase toda... Ai, todos perguntam. Como é que vocês fazem? Me perguntaram a vida inteira. Dava para ter feito um manual e dado para vendido. Eu tinha ganho uma grana. Quem é o homem, né? Quem é o homem da relação? Você é ativa? Ai, é péssimo, péssimo, péssimo. Péssimo. Péssimo isso? Muito péssimo. Não, como é que vocês transam? Eu nunca respondi. Eu ficava brava. Falei, cara, eu tô perguntando. Como uma relação sexual, ela girasse em torno do falo, né? Do pênis, exato. Uhum. Então, isso infelizmente... Isso vocês precisam aprender a transar muito, né? Porque se você acha que o sexo só existe com pênis... Com pênis? Entende? Então, assim, e muitas mulheres também têm esse preconceito com elas, porque, eu tenho uma amiga muito engraçada que eu adoro, minha vizinha, que ela é muito engraçada, e que ela diz assim pra mim, ela já tem uma cabeça bem aberta, mas ela sempre foi hétero, mas eu acho que ela, porque nunca apareceu uma mulher ali, talvez ela até pudesse ter uma relação, ela abriria esse campo, sabe? Ela não tem um preconceito. Mas ela falava assim pra mim, não sei, né, Marga, transar com mulher, né? Não, beijar, tudo bem, beijar peitinho, mas o resto, não! Então, assim, ela tinha um pânico, entendeu, com o resto, né? Então é bem aquela coisa do falo mesmo, né? Mas na hora da relação tem que ser né? Tem que ser aquilo, o pênis e vagina. Eu falei, bem, eu dizia, não, guria, olha que não, brincadeira com ela. Tem que ver. Assim, isso, eu vou te dizer que eu estou muito feliz mesmo por saber que eu ainda estou fazendo parte disso e de saber que a sociedade está se transformando, está mudando, e apesar do Bolsonaro, entendeu? Apesar de todo o ministério do Bolsonaro, né? Apesar de todas as múmias que se levantaram, que são iguais a ele,
com perdão da palavra, que eu respeito todos os seres humanos, mas as pessoas que pensam iguais a ele, né? Porque, na verdade, ele veio nos fazer um grande serviço, Bolsonaro. Ele veio apontar todo o mal que estava lá, escondidinho, quietinho, saiu tudo debaixo do tapete e agora a gente sabe quem é quem. Porque estava todo mundo politicamente correto, não posso falar isso, não posso falar aquilo, mas ele pensava assim, né? Ele não gostava de negro, ele achava que mulher tinha que esquentar no fogão e esfriar na pia, ele achava que LGBT era tudo uma aberração, mulher lésbica é safadeza, viado é sacanagem, e transexual tem que espancar, tem que matar, enfim, né? É triste, é muito triste. Então, agora a gente sabe, a gente conhece o inimigo, entendeu? Agora a gente, tá ali, é ele. Então a gente vai ter que combater. E eu acho que não dá pra... Desculpa. Tem que combater, ele tem que combater o inimigo com amor. Não adianta combater com eles no mesmo nível deles, no ódio, sabe? Esse discurso de ódio deles, a gente não pode, eu sei que a gente tem vontade, na hora a gente fica brava, mas não, isso não vai nos levar a lugar nenhum, entendeu? Então a gente tem que tentar combater de uma forma mais elegante e amorosa, sabe? E nos mantermos vigilantes para não perder os direitos conquistados. Porque acho que a história não é em linha reta, não é que a gente só avança, a gente pode parar e pode retroceder. Então a gente tem que honrar todas as pessoas que vieram antes de nós, que lutaram para isso. Porque às vezes a gente não enxerga o tanto de privilégio, de benefícios conquistados que a gente já tem e usufrui, né? E a gente não pensa como as pessoas viviam antes. Quantas dores essas pessoas tiveram que passar, quantos amores tiveram que ser interrompidos, porque não se podia ter filhos, sabe? Então é uma reflexão muito importante, que a gente saiba do poder que a gente tem, o poder que tem nossa voz, e que a gente use isso para lutar, para conquistar coisas novas e para não perder todos os privilégios que a gente já conquistou, né? Privilégios não, todos os direitos que já conquistamos. Olha, nós temos insegurança jurídica, essa é a palavra. Porque se o Bolsonaro se reelege em 2022 e ele consegue mudar talvez mais 3 ministros aí do STF, aí eu não te digo nada que eles sejam capazes de aprovar o Estatuto da Família, que entende que família é só homem e mulher, pênis e vagina. Eu acho que está chegando o nosso tempo, né? Vai acabar aí, chegou. né? Chegou o nosso tempo. Muito obrigada, queria agradecer demais pelo tempo que você disponibilizou. Eu amei falar contigo, foi um prazer imenso te conhecer. Espero que a gente possa manter contato, e é isso. Tá muito bom, obrigada. Querida, eu que agradeço a oportunidade. Qualquer coisa, estou à disposição. Falou. Gente, obrigada aí. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.